rapaziada, estamos aqui fazendo essa live no Historic Cash com o tema micênico, por isso Micênico Cash. Meu nome é João Guilherme, eu tô aqui com o Webster. Salve, salve, rapaziada. Tô aqui com o Vinícius. E aí, galera? E a gente trouxe 3 historiadores que vão explicar sobre esse tema pra gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mauro, eu sou historiador, assim como eles também. Eu sou especialista no período micênico da história grega, esse período que a gente vai aprofundar durante esse podcast aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clarissa. Eu sou especialista também no período micênico e eu vou dar alguns detalhes sobre a sociedade, economia e política desse período. Boa tarde, gente. Eu também sou historiador do período micênico. Eu sou especialista em religião e mitologia desse período grego. Bom, dando uma rápida introdução aqui para os espectadores e também para os nossos apresentadores, o período pré-homérico ou micênico ou época do bronze da história grega, ele vai ali de 2000 a.C. até 1600 a.C. A gente vai ter diversos acontecimentos importantes nessa época, a gente vai ter diversas imigrações e a própria formação da sociedade helênica, que a gente vai ver mais para frente em outros períodos, né? Ele vai acabar em 1600 a.C. e daí vai dar início ao período homérico, né? Mas não é o assunto desse podcast. E é isso. Então, você tinha falado de algumas migrações. Que tipo de migração que são essas? Bom, respondendo a sua pergunta, essa questão aí das imigrações, elas vão se suceder e por volta ali do século XII a.C., mais ou menos, a gente vai ter a questão das invasões dóricas, que vão resultar na primeira diáspora grega. Quem conhece sobre a história hebraica vai relacionar essa questão da diáspora. O que foi isso? Foi a dispersão dos povos gregos ali pelas bacias do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Muito interessante mesmo esse assunto aí. Superchat, @historiador maluco, eu normalmente me confundo nesse quesito de geografia. Onde que ficava a Grécia? Valeu aí o historiador maluco, né? Se vocês puderem responder aí, algum de vocês. Tentando situar melhor vocês ali na Grécia, a Grécia ela se situa principalmente ali ao sul da península dos Balcãs. A gente vai ter também ali o litoral da Ásia Menor, ilhas do Mar Egeu e do Jônio. Bom, a Grécia é principalmente dividida em Grécia continental. Grécia continental oeste, que ela pode estar ali situada no norte da Grécia continental, situada entre o Épiro, a oeste, e Tessália, a leste. Algumas partes da Grécia continental, sendo Macedônia, Épiro, outras regiões. A gente tem a Grécia peninsular ali, que é a região do Peloponeso, a Grécia insular, que são basicamente as ilhas gregas, né? Com destaque ali para Creta e Rhodes. Além disso, a gente também tem a Grécia asiática, principalmente Troia, e a Magna Grécia, né? Que, para eu te situar melhor, a gente pode dizer ali que é algumas regiões da Península Itálica. Bom, dizendo um pouco sobre outras questões, a Grécia continental ela vai ter bastante montanhas ali e as costas delas vão ser extremamente recortadas, formando golfos, baías, enfim. O clima da Grécia continental ele vai ser principalmente mediterrâneo, temperado e seco no verão. Dizendo melhor sobre esses climas, o clima mediterrâneo ele é caracterizado por verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos, com temperatura média entre 20 e 22 graus, isso varia. O clima temperado ele é caracterizado por uma variação regular ao longo do ano entre menos 3 graus e 18 graus, isso varia. O clima seco, eu posso dizer sobre as altas temperaturas, baixa amplitude térmica, enfim, e a seca, né, a estiagem, por esse período seco. E uma última visão geral sobre a Grécia o sul da península dos Balcãs, litoral da Ásia Menor, ilhas do Mar Egeu e Jônio. É isso. Então, você que sabe sobre religião, né? E sobre a religião, não era na Grécia que tinha aqueles deuses famosos? Por exemplo, Poseidon, Zeus, eu acho também. Então, da religião sou eu mesmo. Esse tema que você falou da religião,
Esse é um dos pontos mais fortes, né, da história grega. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, que é o significado de politeísta. Por exemplo, esse que você falou mesmo, Zeus, Poseidon, Eras, cada um tem uma área, assim, podemos dizer. Zeus, deus do trovão, deus desse lado de raio, invocando bem essa parte mesmo de elétrica. Poseidon, deus dos mares, e tem vários deuses, de várias coisas diferentes. Afrodite, deus da vaidade. Então, é muito interessante estudar sobre a mitologia grega. Só que agora, sobre a mitologia grega micênica, é muito um conto muito impactante que traz um legado para a sociedade deles, da época, é o conto do Minotauro, que é um conto grande, mas eu vou dar uma breve resumida nele aqui. Ele é um conto que exprime a história de um palácio, o Palácio Knossos, que era bem grande, era feito como uma espécie de museu, onde habitava o rei Minos, que era o rei da época da região, nesse conto. Então ele recebeu um presente de Poseidon, que era um búfalo branco, e a esposa do rei Minos na época se apaixonou por esse búfalo branco. Então o rei Minos ficou muito intrigado, ficou muito... Era uma vergonha para ele. Aí ele acabou transformando esse búfalo branco em uma pessoa, uma cabeça de búfalo. E mandou o arquiteto da época, o Dédalo, construir um labirinto na frente do palácio. Esse labirinto começou a ser habitado pelo Minotauro, que foi assim chamado o homem com a cabeça de búfalo. Todas as pessoas que no reino desobedeciam, não pagavam impostos, não cumpriam as ordens que eram impostas do rei, iam para ele para serem torturados até sua morte. Ele comia as pessoas vivas, o Minotauro. Então um dia chegou um jovem chamado Teseu e com a ajuda de uma moça que amarrou uma linha nele, ele entrou no labirinto, enfrentou o Minotauro e derrotou o Minotauro. Acabou assim com esse conto. O legado desse conto para a sociedade é que cada pessoa que errava, eles achavam que ia ser morto brutalmente. Então, tipo assim, o governante impunha esse conto, essa mitologia, para as pessoas não pecarem com suas dívidas, com as regras impostas por ele. Uma crítica a essa parte da mitologia que eu acabei contando é que todo mundo erra, todo mundo é humano. Então as pessoas que às vezes sonegam os impostos, desobedecem as regras impostas pelo rei, não tem como errar toda vez. E ser uma vítima fatal por causa de um erro, às vezes muito bobo, é muito impactante assim para a nossa sociedade atualmente. Como já dito anteriormente sobre o comportamento dessa sociedade, você poderia dar uma visão geral sobre esse assunto? Consigo sim. Nesse período, a sociedade era tribal, ou seja, ela era organizada em tribos e também com estruturas sociais baseadas em clãs, familiares e agrícolas, né, comunidades agrícolas. A vida era centrada na agricultura e na criação do gado. Essa sociedade ela era hierárquica, então ela tinha líderes tribais que exerciam um papel muito significativo de autoridade e política e religiosa. A economia era centrada no comércio e em troca. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel da mulher nessa sociedade, que muitas vezes é esquecido e também nós mesmos não damos tanta importância, mas que é muito importante ser dito. Então eu vou falar que o papel na sociedade das mulheres, ele era predominantemente doméstico. Então elas ficavam cuidando das suas casas, dos seus filhos, elas também cuidavam da parte da alimentação, da família e da organização da casa. Em termos de direitos e participação pública dessas mulheres, elas tinham menos poder e autonomia em comparação com os homens. Porém, esses aspectos podiam variar conforme o lugar da Grécia e também da comunidade em que elas viviam. Vou falar também um pouco sobre economia, que é importante ressaltar aqui, para a gente entender toda essa organização social dessa sociedade. Nesse período, a economia era principalmente agrícola e também baseada na subsistência.
Eu vou dar algumas características gerais de alguns das principais formas de economia, né, que nessa época era praticada. Primeiro é a agricultura, que era a base de toda a economia dessa sociedade. A produção agrícola era destinada principalmente ao consumo local, não era para vendas assim para fora, exportação. Ela era para o consumo local e para quem morava lá mesmo. Também um aspecto muito importante é a criação de gado. Ele desempenhava um papel muito importante nessa sociedade e na economia, porque o gado ele fornecia carne, lã e outros produtos essenciais para essa comunidade. E por último, as trocas e comércio. As comunidades elas praticavam as trocas e comércio local para obter bens que elas não poderiam obter localmente. Então, por isso elas faziam as trocas, que daí elas trocavam o que elas tinham por alguma coisa que outras pessoas de outros lugares tinham para obter isso. Então, sobre esse quesito da mulher na sociedade, não é meio esquisito que elas não tenham nenhum direito? Papo reto, isso mesmo. Bom, você tem que tomar cuidado com isso Se daí. quiser, pode deixar que eu explico essa. Certo. Toma cuidado, era como a Mauro ia falar. Toma cuidado ao falar isso, porque isso pode ser um anacronismo. O anacronismo é quando a gente não olha a situação com o olhar da época. A gente tem que olhar toda a situação histórica com os olhos da época. Mas para explicar o porquê as mulheres elas tinham um papel menos importante, são por vários motivos. A primeira é uma sociedade patriarcal, que ela era dominada pelos homens, que exerciam poder político, militar e religioso. O segundo fator que acabou dando esses motivos desses papéis menos importantes são os papéis domésticos. Porque as mulheres elas eram responsáveis por tarefas domésticas e econômicas dentro de casa, como eu já havia falado anteriormente. E as evidências textuais. Os textos em linear B, eles mostram as mulheres como servas e artesãs, com pouco envolvimento político e administrativos nessa sociedade. E por último, a religião, que os principais papéis eles eram exercidos pelos homens, refletindo a estrutura patriarcal. Não muito diferente desse hoje em dia. Sim, os homens sempre estão no comando, né? Sim. Se uma mulher Uma mulher padres, por exemplo. Então você tinha falado um pouco sobre a política. Você consegue especificar um pouco mais pra gente entender? Que eu não entendi muito, não, né? Não, eu explico sim. Realmente passou um pouco batido, mas agora vocês vão entender. A política nessa sociedade ela era centralizada e hierárquica de modo geral. Eu vou dar algumas características principais aqui. A política ela tinha reis e palácios. O Anax era o rei supremo. Ele governava a partir de grandes palácios. Por exemplo, na mitologia que eu falei, numa história de mitologia, era o palácio, onde o rei ficava, o Palácio Knossos, e onde habitava o Minotauro. É só um exemplo de mais um palácio, mais uma espécie de rei. Exatamente. Que era da política da época. Exatamente. E os basileus, que eles eram chefes sociais, que eles eram subordinados ao Anax. Segundo aspecto, a administração ela era centralizada. Os palácios eles eram centros administrativos, econômicos e religiosos. Eles usavam a escrita linear B para registros burocráticos, como eu já havia falado sobre essa escrita, né, no aspecto das mulheres. E o sistema feudal. São terras que eram distribuídas a nobres que forneciam tributos e apoio militar. E por último, o militarismo. Ele era um forte investimento e fortificação ao exército.
E armas e armaduras, elas indicam uma sociedade voltada para a defesa e conquista. Foi fundamental para a estabilidade e controle da sociedade micênica toda essa organização política. Realmente essa parte de política é bem peculiar. Caramba! R$50 fortaleceu demais aí, José André. Não mande nesse assunto, mas eu queria saber como ficaram as classes baixas nesse período. Mexão. Bom, explicando essa questão das classes mais baixas, que foi perguntado aí no Superchat, primeiramente a gente tem que citar a estratificação. O que é isso? A sociedade greco-micênica, ela era extremamente hierarquizada. A gente tinha a elite sempre dominante, a gente tinha a grande população, né, de trabalhadores e camponeses. Inclusive estava até centralizado todo o poder nessa elite, né? Exatamente. Então você tinha desigualdade social, uma grande desigualdade social. Então as classes baixas, elas sempre ficavam desvalorizadas, elas sempre ficavam mal. E, enfim, e isso contribuiu para esses quesitos que eu disse, como por exemplo toda a hierarquia em si, pode ter contribuído para tensões internas, e isso gerando mais exploração das classes baixas. Embasando esse pensamento que o Mauro disse com a minha área, né, do conhecimento do estudo, que é a religião e a mitologia, eu posso retomar, né, que, como eu já disse, uma pessoa que não pode errar, é um trabalhador que não ganha um salário suficiente, que é muito menosprezado pelo rei, tem muita desigualdade social e que se erra uma, 2 vezes, já é punição de morte, já é punição fatal. Então eu acho que a criticidade a esse momento deve ser muito importante mesmo, pois era uma desigualdade social muito grande, como o Mauro disse. E para a mitologia e para a história grega, acho que isso não afetou muito bem. Eles passaram por maus bocados. Então, para finalizar nossa conversa hoje sobre o assunto micênico, né, nada mais justo do que acabar com o seu encerramento, contando como que aconteceu o colapso para chegar ao fim desse período. O colapso ocorreu e começou por volta do ano 1100 a.C. Ele é um colapso muito enigmático, porque ele é misterioso. Ninguém sabe o que ocorreu realmente. Historicamente, ninguém sabe uma verdade universal. Então foram criadas várias teorias sobre esse colapso. Uma delas seria que os povos do mar, que eram assim chamados, aqueles monstros do mar, peixes gigantes, por exemplo, o Kraken, teriam invadido essas cidades. Sabe o que é o Kraken, né? Aquele povo bem gigante. Então, eles teriam invadido essas cidades e acabado com a civilização. Ou também é por causa de seus terrenos irregulares, que eram terrenos que não eram fixos. Então acabou ocorrendo muitos terremotos e maremotos. Isso também pode ser levado ao fim desse período. E principalmente a teoria que eu mais acredito, né, que são as revoltas sociais. Pois, como o Mauro e a Clarissa disseram, a desigualdade social, exatamente. Tinha muita desigualdade social. O rei, ele mandava nos outros. Era uma hierarquia muito grande. Era ordem em cima de ordem. E a sociedade mais baixa sempre era menosprezada. Isso. Então acabou que foi acarretando e eu acredito, né, como é uma teoria que tem que se acreditar, que tenha ocorrido mais revoltas sociais que acabaram com esse período. Então o período micênico, ele terminou juntando todos esses fatos não, né, porque são teorias, todos esses fatores de teóricos aí que podem ter ocorrido, juntando todos em conjunto, eu acredito que foi assim que acabou o período micênico. E posteriormente, né, acabou causando lá que o início, iniciando o próximo período, que é o período homérico. Mas esse é assunto para outra conversa, outro podcast. E é isso, é assim que acabou-se realmente esse período. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos. É isso, gente. Obrigada pela atenção. E acaba por aqui a nossa live, acaba se encerrando. Amanhã tem mais live. Então, acabou. Fiquem Muito ligados. obrigado aos historiadores. Com certeza. Obrigado pelo sub do chat, né? Superchat. Obrigado, José André. Obrigado, historiador maluco. É isso. É isso. Fiquem ligados. a todos. Obrigado, fica com Deus. Um abraço. Beijo pra vocês. Abraço. Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém. Uma ótima segunda-feira pra todos.
Zoom!